Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de hoje. Esperamos aqui compartilhar muitas coisas boas, muito conhecimento, não é mesmo, Carol? É isso mesmo, Ju. Bom dia a todas e todos. Uma ótima TPC para todos nós, que venhamos aí ter uma grande troca de conhecimentos. Não é mesmo, Sara? Sim. Olá, queridos, tudo bem com vocês? E vamos para mais um tema da nossa TPC de hoje. Então, professores e professoras, a temática da nossa TPC de hoje vai falar sobre avaliação da aprendizagem e recuperação. Por quê? A semana passada, tivemos a nossa primeira reunião de trabalho para apresentação do processo de recuperação e aprofundamento, bem como o material Aprender Sempre. E, além disso, esta semana nós estamos aí em processo de aplicação da avaliação em processo de ciência da natureza. Trouxemos esse tema para apoiar os trabalhos de vocês durante esse processo. É claro que esse tema ele não se esgota em uma TPC, é um tema muito vasto e muito interessante para posteriores estudos. Vamos lá. A nossa pauta, ela começa com a devolutiva, objetivos, faremos uma sensibilização, em seguida uma reflexão sobre currículo e avaliação, retomaremos os conceitos de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, falaremos sobre avaliação e formação continuada, faremos considerações sobre IDEB e avaliação em processo, faremos um exercício de análise de dados da avaliação em processo, analisaremos algumas habilidades relacionadas à avaliação em processo, falaremos sobre monitoramento do processo, papéis e funções, finalizaremos com as referências e encerramento. Bem, quanto à devolutiva da TPC anterior, sabemos que a temática do novo ensino médio é um processo novo, e é claro que surgiram muitas dúvidas, porém essas dúvidas elas vão sendo esclarecidas nesse processo pelos professores coordenadores, pela equipe responsável pelo novo ensino médio. Então, aguardem aí os próximos passos desse processo. E quanto a isso, como é que foi a avaliação da TPC? 52,6% dos professores que participaram consideraram ótimas as ATPCs. 45,1% consideraram boas. E uma pequena porcentagem considerou como regulares. Quais os objetivos desta TPC? Retomar conceitos e tipos de avaliações na aprendizagem, reconhecer a necessidade da leitura e análise de dados das avaliações para planejar intervenções, esclarecer os papéis e funções dentro do organograma da diretoria. Bem, vamos para a nossa sensibilização. Eu vou ler esse trecho aqui com vocês. A ausência do desejo na construção de resultados manifesta-se de um modo apático de conduzir os atos do cotidiano. Não há garra, vai ser mais ou menos. E então a vida, as práticas, os resultados, tudo se torna linear e comum. Não ocorre vibração, alegria e por isso não ocorrem resultados significativos, alegres e felizes. A partir de agora, vocês podem começar a interagir no chat ou nos comentários de que forma esse trecho sensibilizou vocês. Pode ser em formas de palavras, em formas de frases, o que vocês compreendem com relação a esse trecho. Vamos dar aí um tempo de 3 minutos.
Vamos lá, partindo aí das interações de vocês, eu não coloquei a referência desse texto justamente para aguçar e não tendenciar os comentários, mas esse trecho desse texto, ele está na obra do Cipriano Lucchesi, uma obra aí muito importante de referência em relação ao tema avaliação, né? Avaliação da aprendizagem escolar. Nós colocamos aqui o link do capítulo que nós retiramos esse trecho. O capítulo ele fala muito sobre a ressignificação do nosso trabalho. Nós temos que planejar tendo em vista um desejo, por isso que o capítulo ele chama Planejamento, Execução e Avaliação do Ensino, a busca de um desejo. Planejar sem desejar algo, o planejamento ele se torna apenas letras mortas, apenas papel, como diz o próprio Cipriano. Então, é uma reflexão aí muito interessante acerca do planejar e acerca do avaliar também. Vamos lá. Temos agora uma outra reflexão muito importante como interação, né? Pensando em avaliação e pensando em currículo, o que essa imagem traz para vocês? O que ela significa? Quais seriam as representações, as considerações que vocês fariam olhando para essa imagem e pensando em currículo e avaliação? Vamos dar aí um tempo de 3 minutos para interação no chat ou nos comentários.
sabemos que nós estamos num processo de mudança de currículo, né? E logo temos que pensar que currículo e avaliação caminham juntos, né? Como a imagem de primeiro momento ela diz para a gente, né? E se currículo e avaliação caminham juntos, se eu tenho uma mudança curricular, logo o processo de avaliação ele também passa por mudanças. Estamos vendo aí a questão da nova avaliação em processo, né? Ela tem aí algumas mudanças. Os critérios da avaliação do CAED, eles são diferentes da avaliação em processo anterior, né? Algumas coisas são semelhantes, porém, alguns indicadores são diferentes. Temos que pensar também, não só nessa avaliação propriamente dita em processo, mas também nas outras formas de avaliar. Com esse contexto que estamos agora, temos aí o ensino híbrido, né? Temos aí novas formas de avaliar. Por exemplo, a avaliação por engajamento está muito presente na parte diversificada do currículo, né? Nos componentes do Inova. Falando de engajamento, a gente utiliza também a avaliação por rúbricas, né? Que a gente consegue monitorar o desenvolvimento desse estudante, o desenvolvimento de um processo, e temos que refletir sobre essas novas formas de avaliar. Bem, falando de avaliação, vamos retomar alguns tipos de avaliação e o conceito delas. Sempre quando começamos o ano letivo, sempre fazemos um planejamento considerando o que os estudantes aprenderam anteriormente, que este seria um propósito, o objetivo principal da avaliação diagnóstica, que ela é considerada um ponto de partida, que ela, ao mesmo tempo, ela pressupõe que os estudantes devem dominar conhecimentos anteriores, habilidades de séries anteriores, mas ao mesmo tempo ela serve de um ponto de partida para intervenções pedagógicas. Falando de intervenções pedagógicas, tem dois conceitos muito importantes que vamos retomar aqui. A avaliação diagnóstica, ela permite refletir sobre o nível de desenvolvimento potencial desses estudantes. Ou seja, a escola, considerando o seu contexto, partindo da avaliação diagnóstica, ela tem que se fazer as seguintes perguntas. Os alunos têm condições de desenvolver a habilidade indicada nesse momento, nesse ano ou série que frequentam? Ou seja, nós estamos no momento de mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia, e sabemos aí que os estudantes estão sendo prejudicados, né? Eles têm uma aprendizagem, mas essa aprendizagem sabemos que ela não é a ideal. Então, nesse momento de avaliação diagnóstica, temos que considerar todo esse contexto também. Esse conceito de nível de desenvolvimento potencial, ele tem que ser levado em consideração. Ou seja, o que esse estudante tem condições de desenvolver nesse momento, partindo da avaliação diagnóstica. Temos que fazer essa reflexão. Partindo dessa reflexão do que eles têm condições de desenvolver nesse momento, que nós temos que intervir, pensando no conceito de zona de desenvolvimento proximal. Quais seriam esses saberes necessários para que eles realizem a tarefa, uma avaliação, por exemplo? Ou seja, o professor ele tem que intervir nesse momento. Ou seja, ele tem que pensar no que os estudantes teriam condições de desenvolver, né? E a partir dessas condições, dessas habilidades que eles teriam condições de desenvolver, o professor ele tem que fazer uma intervenção. Ele tem que ser o mediador aí da aprendizagem para que esse estudante consiga desenvolver essa atividade com intervenção e para que ele prossiga, após essa intervenção, desenvolvendo essa atividade com autonomia, ou seja, sem a intervenção do professor. É aí, nesse momento, que, segundo Vygotsky, nós temos a aprendizagem. Então, são pontos, reflexões muito interessantes
a partindo da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, ela é feita num dado momento, ou em dados momentos, geralmente no início do ano letivo e ao final do semestre, né? Mas eu tenho aí um outro tipo de avaliação, que seria a avaliação formativa, que já está incorporada na nossa prática, né? Vamos retomar o conceito dela, bem como o conceito de avaliação somativa. A avaliação formativa, ela é caracterizada, principalmente, o nosso melhor exemplo é a avaliação em processo, né? Tanto que a avaliação formativa e a somativa, além de conceitos diferentes, elas têm nomes diferentes, né? A avaliação somativa, ela recebe o nome de evaluation, né? É um termo em inglês. A avaliação somativa é aquela avaliação do final do ciclo. O melhor exemplo dela é o SAEB, né? Uma avaliação que ocorre no final de um ciclo, né? E é uma avaliação mais conclusiva. O objetivo da avaliação somativa, ela é dizer qual é o nível de proeficiência que esses estudantes estão encerrando o ciclo. E ela é muito importante porque ela serve de referência para a elaboração de políticas públicas, principalmente relacionadas com a formação continuada. A avaliação formativa, como ela é chamada de avaliação em processo, ela diz qual é o desenvolvimento desses estudantes ao longo de um processo. Ela sinaliza, nesse processo, quais são as defasagens dos estudantes e como devem ser realizadas as intervenções para melhorar o desempenho desses estudantes. Pensando aí que no final do ciclo eles terão uma avaliação somativa, ela é muito importante, ela serve como sinalizador, né, para medir aí o desempenho desses estudantes ao longo do processo, para que essas intervenções pedagógicas sejam significativas para melhorar o nível de proeficiência e os resultados no SAEB, por exemplo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre avaliação e formação continuada. O processo do ato de avaliar é uma aprendizagem constante e o currículo acompanha as mudanças. Portanto, a avaliação também deve acompanhar essas mudanças. E como nós estamos avaliando nossos estudantes? Nós teremos agora uma interação onde você deverá responder a questão a seguir com a primeira resposta que surgir na sua mente. Compartilhe no nosso chat. Pense em uma de suas turmas que apresenta baixo desempenho no seu componente curricular e a que você atribuiria esse baixo desempenho. Vamos lá?
Muito bem, obrigada pela participação de todos. E agora nós vamos para mais uma interação. Para pensar, como você avaliou esses estudantes? Compartilhem no chat as respostas de vocês. Muito bem, obrigada pela participação de todos. Bom, agora nós vamos continuar falando, né, sobre avaliação, mas em torno da aprendizagem. Nós temos que pensar que em torno da aprendizagem nós temos um ciclo. E esse ciclo, ele tem 3 componentes muito importantes. O primeiro é a avaliação. A avaliação, ela tem o seu ponto de partida. E qual tipo de avaliação seria o ponto de partida? Nós colocamos aqui a avaliação diagnóstica. Depois, a avaliação ela vai ter o seu percurso, né, o seu caminho. E aí nós colocamos a avaliação formativa. E, por fim, a avaliação somativa é o ponto de chegada. Ou seja, todos esses tipos de avaliação, eles vão nos sinalizar os pontos de atenção que nós devemos considerar, sejam eles negativos ou positivos também. Porque, através de um ponto de partida, pode-se existir a criação de políticas públicas com relação ao currículo e a todo o processo. O segundo componente muito importante é o monitoramento. O que é o monitoramento e a necessidade dele? Bom, o monitoramento do currículo, ele irá trazer as percepções que nós devemos observar para que possamos intervir na aprendizagem, no processo avaliativo. Então, é muito importante monitorar. E, por fim, nós temos a formação continuada.
A formação continuada, ela entra no processo formativo, fechando esse ciclo tão importante em torno da aprendizagem. Agora nós vamos trazer um pouco de considerações sobre o IDEB e a AP. A avaliação de aprendizagem em processo, ou também chamada de AAP, é uma avaliação de nível formativo, ou seja, aquela que me dá subsídios ao longo do caminho para que eu possa ir desenvolvendo as habilidades. A AP é muito interessante porque ela traz aquelas habilidades dos anos anteriores, ou seja, as habilidades suporte para que eu crie um desenvolvimento ali dos alunos na aprendizagem atual deles. Mas é claro que eu preciso, para essa articulação, essa avaliação e o monitoramento acontecer de fato, que haja uma valorização desses dados, que as informações propiciadas por esse instrumento, ele sirva para que eu me baseie para o planejamento das minhas aulas e o desenvolvimento das habilidades essenciais desses estudantes. Retomando um pouco uma discussão que houve no planejamento do começo do ano, a gente traz aqui a média de proficiência do IDEB 2019 da nossa diretoria. Então, ela traz aí as proficiências em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação que indica o fluxo dos estudantes. Essa avaliação ela é uma avaliação somativa que acontece a cada 2 anos e que abrange o 5º ano, o 9º ano e a 3ª série do ensino médio. E ela fornece dados que permitem encaixar em escala os resultados e em que nível da escala os estudantes se encontram. É um exemplo de avaliação que pode ser analisada e servir de subsídios para o planejamento escolar. A gente traz aqui uma reflexão sobre o caminho dessas avaliações. Então, os educadores definindo o que deve ser aprendido em um certo tempo e espaço pelos estudantes. O aluno sabendo o que ele vai aprender e pelo que ele vai ser avaliado. Aí se desenvolve instrumentos de avaliação que acabam se transformando em indicadores se essas aprendizagens estão de fato acontecendo. Com essas avaliações feitas, se analisa o desempenho individual dos estudantes e se discute com os pares as formas de superar as possíveis dificuldades desses estudantes. E aí é essencial que esse resultado ele seja mensurável, confiável e compatível também com as aprendizagens que esse estudante deveria ter naquele ano, série determinado, e que seja possível se comunicar através desses resultados, ou seja, que eles forneçam instrumentos que possam ser discutidos para que esse conhecimento chegue ao nível necessário. É preciso também que esse instrumento permita a compreensão de onde se está em relação àquilo que é necessário que o estudante chegue. E que isso possibilite que se reveja estratégias e que se crie ações individuais, coletivas, para aquelas turmas, para aqueles alunos que precisam aprender. Os pilares para o processo de recuperação começam com o currículo, com foco nas habilidades essenciais que os estudantes precisam ter para prosseguir no próximo ano série que ele estiver. A avaliação diagnóstica e formativa que vai servir de subsídio
para o acompanhamento, com vistas a não deixar os alunos para trás, ou seja, que os alunos tenham o mínimo possível para prosseguir nos seus estudos. Temos a tecnologia, como por exemplo pelo CMSP, mas a gente sabe que vocês também têm utilizado muito o WhatsApp, o Google Sala de Aula como recursos tecnológicos para chegar a esses estudantes. A formação, que é focado nos materiais e avaliações, ou seja, as avaliações da IFAP, aqui pela diretoria de ensino, e pensamos também nas ATPCs da escola para que façamos esse movimento conjunto com formação para esses materiais e para as avaliações também. E os recursos didáticos aí, que podem ser, por exemplo, o Aprender Sempre, o currículo em ação. Nós ainda não temos todos os resultados da AP de Ciências da Natureza, mas a gente traz aqui uma análise de dados de APs de outras disciplinas para que a gente se familiarize com como é colocada essa avaliação e quais os dados a gente pode obter a partir dela. Nós temos o programa de recuperação, que é uma estratégia pedagógica que vai visar evitar o acúmulo das defasagens pelos estudantes. E aí a gente tem uma logística para planejar e aplicar essas avaliações, né? A gente tem todo um envolvimento, um incentivo para que os estudantes façam. É importante se apropriar desses resultados, fazer a análise desses dados da avaliação e definir ações aí que possam ser criadas a partir dessa avaliação, visando sempre sanar as dificuldades de aprendizagem, as deficiências de conteúdos básicos aí e necessários para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a esses estudantes. Uma forma de utilizar a AP, se apropriando dos resultados dela, é entrando na plataforma CAED e obtendo esse tipo de informação. Então, nós temos aí a turma, a porcentagem de acertos, o nível de atenção e de muita atenção que se referem aos marcos de desenvolvimento, tá? Que daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor. E temos as habilidades referentes aí. Não são somente essas habilidades que são avaliadas, tem outras, mas a gente selecionou algumas só para trazer como exemplo realmente aqui. Esse é um relatório de desempenho disponível no CAED dos nonos anos de matemática na terceira AP do ano passado. Então, a gente pegando esses dados, a gente consegue realizar uma análise mais profunda. Vejam aqui que, por exemplo, a gente traz a habilidade EF07 de matemática, né? A habilidade A23. O 07 se refere ao ano que essa habilidade se encontra. Então, nós temos habilidades aí suporte, que vão servir para o nono ano, que são avaliadas durante a AP. É importante que a gente faça essa análise, essa visualização também das habilidades que são suporte, porque são elas os marcos de desenvolvimento, ou seja, habilidades que são necessárias, imprescindíveis para que os estudantes prossigam nos seus estudos de forma a não terem tantas dificuldades assim, né? Então, uma outra análise que é possível, por exemplo, é essa base aqui da tabela que mostra do nono A que 23 alunos realizaram a prova e que 39% deles estão nos níveis de atenção e de muita atenção.
e que do nono ano B, a gente tem 21 alunos que realizaram a prova e destes, 81% estão no nível de atenção ou muita atenção, ou seja, são estudantes que têm uma defasagem muito grande dos seus conhecimentos. Uma outra forma de se apropriar dos resultados da avaliação diagnóstica é criar um mapa de defasagem desses estudantes, pensando sempre na porcentagem de estudantes que acertaram determinada habilidade, determinada questão. Dá para se classificar então elas em simples, médias e complexas, e a partir dessa análise criar estratégias que melhor atendam aquele grupo de habilidades que os estudantes ainda precisam adquirir. Analisando habilidades. Bem, um conceito muito importante relacionado com as habilidades é o que chamamos de grau de complexidade de habilidades por turma e série. Esse grau de complexidade de habilidades é uma métrica muito importante e ela parte das avaliações em processo, das avaliações diagnósticas também. Esse grau de complexidade ele está relacionado com a porcentagem de acerto de cada habilidade, tanto da turma, quanto da escola e da nossa rede também. Então, vemos nessa métrica aqui que quanto maior é a porcentagem de acerto, a classificação da habilidade, ela se torna fácil e muito fácil. Logo, a complexidade dela é simples, né? Vemos também, quanto menor é a porcentagem de acerto, a classificação dessa habilidade, ela vai passando de média a difícil, a muito difícil, e ela vai se tornando mais complexa. Essa métrica ela é muito importante, ela é muito utilizada no planejamento de intervenções pedagógicas, por exemplo, um plano de recuperação, até o próprio plano de ensino dos professores, é importante a gente considerar essa métrica, porque dependendo da complexidade da habilidade, eu utilizo recursos e tempos pedagógicos diferentes. Um outro conceito muito importante é o conceito de similaridades e convergência entre as habilidades. Quando fazemos o estudo do currículo, dentro do nosso componente ou de outros componentes, nós verificamos que podemos, partindo da análise das habilidades, do estudo delas, nós podemos agrupar essas habilidades de acordo com as suas similaridades. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro é de química. Eu tenho aí uma habilidade relacionada à segunda série do ensino médio, que é reconhecer as unidades de concentrações expressas em gramas por litro, porcentagem em massa, em volume e em mol. Ela está dentro do objeto de conhecimento, concentração de soluções. E tenho também uma habilidade da terceira série do ensino médio, que é utilizar valores de escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+, e vice-versa. Está dentro do objeto de conhecimento a acidez e basicidade das águas e alguns de seus efeitos no meio natural e do sistema produtivo. Vemos aí que dentro da unidade matéria e energia, temos esses 2 objetos de conhecimentos, essas 2 habilidades que são similares. Elas não são só similares, mas como elas são complementares também. Ou seja, pensando aí num plano de recuperação, pensando numa proposta de um projeto, ou utilizando a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, eu posso agrupar habilidades similares e desenvolver uma sequência de atividades que contemple essas habilidades. Um outro exemplo, no componente de física, também 2 habilidades, uma da segunda série, que é identificar e caracterizar a conservação
e as transformações de energia em diferentes processos de geração e uso social e comparar diferentes recursos e opções energéticas. E eu tenho a habilidade da terceira série, que é explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos, interações eletromagnéticas. Os objetos de conhecimento: balanço energético nas transformações de uso e na geração de energia, e constituição de motores e de geradores, a relação entre seus componentes e as transformações de energia. Também são exemplos de habilidades similares, que podem ser agrupadas, não só essas, como outras também. Agora temos um exemplo aqui de habilidades convergentes. O que é esse conceito de convergência? Eu tenho habilidades que são parecidas, porém eu relaciono elas com componentes diferentes. Então, eu tenho aqui uma habilidade de matemática da primeira série, que ela é resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas, nos quais sejam necessários compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, matemática financeira, entre outros. O objeto de conhecimento é o tema logaritmo, decimal e natural, função logarítmica, variação entre grandezas, relação entre variação exponencial e logaritmo. Eu tenho aqui uma habilidade de química da terceira série do ensino médio que converge com essa habilidade de matemática. Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácidas, básicas e neutras. Calcular valores de pH a partir das concentrações de H+, e vice-versa. É a mesma habilidade da terceira série do ensino médio anterior, que é relacionada, que é similar com uma habilidade da segunda série do ensino médio. Eu tenho aí, partindo dessas similaridades e convergências, eu posso agrupar essas habilidades de várias formas, atendendo aí sequências de atividades que contemplem, tornem-se significativas para esses estudantes. É muito importante também os estudantes perceberem e conhecerem essas similaridades e essas convergências. Por quê? Porque ele percebe que a partir de uma sequência que contempla essas habilidades, ele atribui mais significado para aquela sequência, ou seja, elas são muito importantes para atribuir significado à aprendizagem. E também desenvolver a corresponsabilidade entre os professores dos diversos componentes, pensando aí na melhoria da aprendizagem desses estudantes. Então, de posse dos dados, a proposta aqui que a gente traz são questões norteadoras para a discussão de vocês, principalmente em ATPC, tá? Quando os professores da mesma área estão juntos, que a gente pode criar uma discussão mais rica. Então, a primeira questão é se a participação dos estudantes vai retratar a frequência mesmo deles nas aulas e nas atividades que eles fazem, e que se esse resultado vai corresponder apenas os resultados dos estudantes que fizeram ou a turma como um todo, porque a gente sabe que nem todos os estudantes acabam fazendo essas avaliações. O segundo ponto é se esse percentual vai indicar as habilidades que já foram desenvolvidas ou não, né, pelos estudantes, e se essa avaliação ela tem um ponto de vista verificado que representa bons resultados. E por quê? E aí é importante que a gente saiba que cada uma das questões avalia uma única habilidade. A questão número 3 vai mostrar aí se essa habilidade reflete as dificuldades que você já foi identificando durante as suas aulas, ou que os outros professores foram identificando. E aí os materiais elaborados, eles são pensados com base nessas dificuldades?
se é possível estabelecer aí essas habilidades em relação ao currículo e principalmente as habilidades essenciais, né? Elas são as mesmas? E aí, com base nessas análises, vocês podem indicar estratégias, e identificar quais os estudantes com maior defasagem dentro de uma turma, dentro de um ano específico, o 9º ano, por exemplo, e pensar em formas de diminuir essas defasagens que eles apresentam. As análises dos resultados da avaliação, elas podem versar também dessa forma aqui que a gente coloca. Coloca a habilidade e o marco de desenvolvimento da série, né? Então, por exemplo, aqui a gente está olhando a AP do 9º ano, mas a gente tem uma habilidade, na verdade, duas, né? Habilidades do 7º ano de matemática, habilidade 15 e 19. E a gente tem o descritor dessa habilidade e quais estudantes estão aí em questão de atenção para essa habilidade ou de muita atenção, que dependendo da resposta que ele deu, vai refletir qual dos dois ele se enquadra. E aí a gente vai refletir quem são esses estudantes que apresentam as defasagens e em quais habilidades eles apresentam. A partir disso, é possível monitorar e colocar em forma de tabela quais aqueles com nível de atenção e de muita atenção. Para a gente fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, a gente traz aqui 3 estudantes em situações distintas. Então, a gente tem a Maria com um desempenho baixo que precisa de aprofundamento. Ou seja, a Maria, ela tem um caso que ela já domina as habilidades dos anos anteriores, mas que nas habilidades do ano série vigente, ela tem problemas, ela não consegue se desenvolver bem. O João, ele tem um desempenho médio em relação às habilidades ali que exigem atenção. Então, ele deu respostas que exigiram maior atenção para os resultados dele. A Carla, ela tem um desempenho baixo, ela é uma aluna com muita atenção, ou seja, ela não conseguiu atingir os marcos de desenvolvimento dos anos séries anteriores. A gente pede então para que vocês interajam aqui com a gente. Quais são os encaminhamentos possíveis a partir dessa análise? O que é possível fazer? 3 minutos aí, por favor, compartilhem conosco aqui o que vocês acham no nosso YouTube aqui nos comentários, tá bom?
Agradecemos muito a interação e participação de vocês aqui nos nossos comentários do YouTube. Aqui a gente traz uma sugestão para o acompanhamento individual do estudante. Então, é um modelo. Se você tem um estudante com muita dificuldade, você pode ir monitorando ele ao longo do tempo. Então, você coloca o nome do estudante, você, a sua série e o seu componente. Aí a habilidade em defasagem e a estratégia que você vai utilizar. O monitoramento pode ser feito de acordo com o que você achar que se enquadra melhor. Então, pode ser por semana, pode ser a cada 2 semanas, e aí você vai colocando a data, se ele domina aquela habilidade, se ele domina parcialmente ou se ele domina totalmente. A ideia é que vá sendo progressivamente dominada ao longo das aulas. E aí tem um espaço final para observações de vocês ou dos PCs que sejam relevantes para esse acompanhamento do estudante. Aqui a gente traz algumas estratégias, espaços, tempos, recursos para esse processo de recuperação. Então, a gente sugere a análise e planejamento com os pares em ATPC, das aulas, do desenvolvimento das habilidades, como uma disciplina pode, junto à outra, desenvolver uma mesma habilidade.
a gente sugere auxílio, né, que vocês já têm feito, mas com vídeos direcionados a um grupo de estudantes com uma aprendizagem em defasagem específica, pesquisas mais direcionadas para esses estudantes, o incentivo às aulas do CMSP, que eles façam anotações aí das aulas, que eles façam anotações de dúvidas e depois enviem para vocês, para que essas habilidades vão sendo desenvolvidas também. Aí a gente traz grupos produtivos e aí a gente pode sugerir que eles façam isso através de alguma rede social e que gerem uma pauta das discussões que eles desenvolveram sobre determinado tema. Então, criar esse vínculo entre os estudantes e fazer com que eles pensem o que está sendo dito ali. O atendimento pontual ao estudante com defasagem, aqueles principalmente que requerem muita atenção, a exploração do material que vocês já começaram a ver na TPC anterior da EFAP, que é o Aprender Sempre, e que vai ser utilizado por nós todos de Ciências da Natureza a partir de agora, e a utilização de metodologias que sejam compatíveis àquelas defasagens que eles apresentam. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o monitoramento do processo. O nivelamento, né, que foi falado, ele exige um monitoramento contínuo do processo de aprendizagem. Os registros, eles podem ser consultados para que o próprio estudante acompanhe o seu desenvolvimento. Então, permite o quê? Dimensionar, com as estratégias adotadas, o processo de aprendizagem em si, e se estão adequados aos resultados que existe a pretensão de ser alcançado. Então, é muito importante monitorar esse processo de nivelamento. Bom, e para avaliar a qualidade das ações realizadas no processo de nivelamento, questionar como medir os ganhos, registrar, como utilizar, identificar e superar as dificuldades, como trabalhar com os estudantes para que eles aprendam de fato o que está sendo proposto, precisa haver um monitoramento da recuperação. Então, o que, quem, quando, onde, como e com quem isso pode ser feito? Nós temos que considerar que nós temos aqui vários atores principais que fazem parte desse monitoramento da recuperação. Quem deve fazer? Todos esses personagens principais devem fazer o monitoramento da recuperação. O diretor, o PC, o vice-diretor, o PAC, o professor, os alunos e também os pais. E onde fazer? Nós temos aqui vários cenários. A escola é um cenário para que esse monitoramento da recuperação seja realizado. As áreas da escola, as disciplinas aplicadas pelos professores, as quais, né, são aí estudadas pelos alunos, e também os pais, que são corresponsáveis aí desses alunos. O diretor, ele vai produzir os relatórios, o professor coordenador, ele vai elaborar os planos de ação com base, né, nos resultados dos estudantes. O PAC, ele vai implantar e acompanhar os planos dos professores, focando os resultados na aprendizagem dos alunos. Os professores, eles vão elaborar relatórios com os resultados de cada aluno. E os pais, como eu falei, também participam porque eles são corresponsáveis dos alunos. E os estudantes também fazem parte. Por quê? Porque é importante que cada estudante tenha ali a sua planilha, onde eles possam fazer o acompanhamento e registrar as habilidades as quais eles estão desenvolvendo. Ou seja, todos devem participar assumindo seus respectivos papéis, interligando cada passo do processo para que o mesmo funcione e as metas sejam alcançadas. E quando deve ser feito? Esse monitoramento ele deve ser contínuo. Ele pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente.
E com quem devemos fazer? É muito importante termos aí duas linhagens, né? Nós temos que ter um alinhamento horizontal e um alinhamento vertical, para que toda essa estrutura seja interligada e funcione. Então, é muito importante a função de cada um, a participação de cada um e a integração de cada personagem neste processo aí de monitoramento da recuperação. Nós temos aqui, no próximo slide, o portfólio, né? Por que o portfólio? O portfólio, ele é um instrumento que permite monitorar as metas e prazos estabelecidos nos processos das turmas ou dos agrupamentos. Então, é importante lembrar que as habilidades, elas são determinantes para o sucesso dos alunos no ano em curso. E o portfólio é um instrumento que permite monitorar essas metas e permite monitorar também o sucesso desses alunos, acompanhando a sua aprendizagem. Aqui nós temos as interfaces desses processos que nós estamos falando nessa TPC. A primeira interface é a análise. Qual é o papel da análise? Por que analisar? Analisar significa identificar as defasagens e o planejamento de como superá-las. Então, é necessário analisar para depois montar as estratégias, planejar como superar essas defasagens. Nós temos aí também o papel do professor, que vai apoiar, esclarecer quanto à superação dessas defasagens de cada estudante. Nós temos também a importância de um bom planejamento e a sua execução. Elaborar esse planejamento, elaborar esse plano de aula, articulando com os materiais e com o centro de mídias, ou seja, elaborar o plano, articular esse plano com os materiais e estar interligado ao centro de mídias é muito importante para que esse planejamento seja executado. E, por fim, nós temos aí também o papel do professor de projeto de vida, que vai incentivar os estudantes a se descobrirem, né, para um ensino mais significativo. Então, é muito importante aí essas interfaces para que esse processo se torne contínuo e não só o planejamento seja realizado, mas também executado, analisado e, se for necessário, refazer as estratégias, replanejar para identificar essas defasagens e assim superá-las. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre papéis e funções dentro da diretoria de ensino no ambiente escolar. Nós temos aqui esse slide, onde nós colocamos o núcleo pedagógico, né? O núcleo pedagógico, ele é o fortalecimento e foco da formação de professores, dos PACs e dos PCs. Nós temos aí como líder o dirigente, né? Temos o diretor do núcleo pedagógico, o professor coordenador de núcleo pedagógico, que vocês conhecem como PCNP, o professor coordenador da escola, o professor assistente de currículo e também os professores. Bom, o diretor do núcleo pedagógico, ele coordena a equipe de PCNP, ele articula com o SPF o levantamento dos temas a serem priorizados, ele orienta e acompanha os PCNP na implementação das formações. E qual é o papel do professor coordenador do núcleo pedagógico, o PCNP? O PCNP, é importante ressaltar que ele realiza as oficinas formativas para os PCs, alinha as demandas e prioriza, né, os projetos aí de aprendizagem. Ele faz as formações para os professores, para os PACs, tendo como referência a implementação da matriz de habilidades essenciais, os materiais didáticos, faz as intervenções pedagógicas, considerando os resultados das avaliações e também as demandas formativas, né, levantadas pelos PCAIs, durante todo esse processo aí de aprendizagem. E essas formações, elas podem ser tanto no formato de oficinas, durante a TPC, né, da diretoria de ensino, como grupos de estudo,
ou atendimento individual, ou também em pequenos grupos. Então, é importante colocar que a função do PCNP, ela é uma função de apoio pedagógico, de formação pedagógica. E, por fim, nós temos aqui as referências, todos os links dos materiais que nós utilizamos nessa TPC estão disponibilizados para vocês. Não esqueçam de assinar a lista de presença e também colocar a devolutiva da TPC de hoje. Agradeço a participação de todos, a interação, um ótimo dia e um ótimo trabalho.